Eu sou Chico Nóbrega, vivo aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Sou jornalista de cultura, especialista em Luiz Gonzaga, há muitos anos dedicado aos estudos da vida e da obra do imortal cantador da Asa Branca. Sou autor de livros sobre Luiz Gonzaga e mais algumas obras inéditas. Me fascina a obra de Luiz Gonzaga por causa da sua grande riqueza temática. Sem dúvida nenhuma, ele é o mais extraordinário artista popular do mundo todo. Pelo grande universo da cultura brasileira, sobretudo nordestina, que encerra nos seus baiões, nas suas toadas, nos seus shots. A obra de Luiz Gonzaga ela encerra uma grande riqueza temática da cultura nordestina em geral e até a cultura brasileira, como o problema da seca, do inverno, do retirante, as danças populares do Nordeste, o ciclo do cangaço, né? O ciclo do boi, a cavalaria, tudo está presente na obra de Luiz Gonzaga. Somando-se ainda a isto, né, a grande figura emblemática que é ele, na forma da sua indumentária artística, né, no chapéu de couro e no gibão de couro. Então, não há artista brasileiro que tenha decantado tanto as coisas do Nordeste e as coisas do Brasil como Luiz Gonzaga. É isso que me fascina nele. E, sobretudo, também a sua presença no palco, o grande tenor nordestino que era ele, né? a sua voz, né? A sua voz que, como dizia uma música de Benito de Paula, a voz sai do coração, é ele o rei do baião, é Luiz o cantador do sertão. Tem um baião de Luiz Gonzaga de despedida que eu gosto muito, que resume toda a sua importância, toda a sua trajetória, todo o seu significado para a cultura brasileira e nordestina, que é chamado assim, ele diz assim: meu cabelo já começa prateando, mas minha sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repara eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Aí no final ele diz: eu agradeço ao povo brasileiro, norte e sul, o centro inteiro, onde reinou o baião. Seu Mirici, minha coroa de rei, essa sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Aí ele encerra dizendo assim: minha sanfona, minha voz e meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão, vou juntar tudo, dar de presente ao museu, é hora do adeus de Luiz, rei do baião. Tararara, tararara, tararara. O livro Reis do Baião é um apanhado de 28 artigos temáticos abordando personagens, figuras e obras de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, além da sua relação com o Nordeste. Aqui, por exemplo, nós temos abordagens sobre a sua infância, a sua longa carreira artística. Temos um capítulo sobre a sua obra instrumental, porque antes dele gravar como cantor, ele passou muitos anos gravando só música instrumental, não podia cantar, não gostava da voz dele. Então, essa obra encerra esses assuntos. Tem a história do Baião Paraíba, o famoso Baião Paraíba, dizendo: quando a lama virou pedra e mandacaru secou, hoje eu mando um abraço pra ti pequenina, teu
capítulo sobre o Baião Paraíba, o curioso Baião Paraíba. Tem uma história também da Asa Branca, né, a música mais famosa de Luiz Gonzaga, né, da Asa Branca. Como foi que essa música causou escândalo aqui no Nordeste do Brasil? Nós temos também nessa obra os principais seguidores dele, né, que é Dominguinhos, Marinês. Elencamos também um comentário sobre os compositores fundamentais, geniais de Luiz Gonzaga, que são dois. Um cearense chamado Humberto Teixeira e um pernambucano chamado Zé Dantas. Esses caras fizeram a maior quantidade de sucesso na voz de Luiz Gonzaga, que marcou para sempre as futuras gerações de compositores. Por fim, o nosso livro aqui, ele tem um conteúdo sobre a relação de Luiz Gonzaga com os anos de 1960. No auge da Jovem Guarda, de Roberto Carlos, Luiz Gonzaga ficou um pouco escanteado da mídia lá no Sudeste, e ele tirou proveito dessa crise com a Jovem Guarda, gravando o famoso Shorts Cabeludos. Cava do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada. É uma sátira, é uma brincadeira com a moda da Jovem Guarda. Finalmente, esse livro, os sete capítulos finais, ele faz abordagens da relação de Luiz Gonzaga com 7 estados nordestinos, que vai de Sergipe ao Piauí. Quais são as músicas que eles cantam esses estados? Quais são os compositores que são oriundos desses estados nordestinos? Quais são os lugares desses estados nordestinos que são mencionados, né, nas músicas de Luiz Gonzaga? Portanto, é uma relação do Rei do Baião com os estados nordestinos, menos o estado da Bahia. Portanto, é uma obra bastante interessante para pesquisa, para trabalhar em sala de aula. Tem um capítulo sobre o repertório junino de Luiz Gonzaga, aquelas músicas: ai, que saudade que eu tenho das noites de São João, das noites tão brasileiras na fogueira, sob o luar do sertão. Tem um capítulo somente sobre isso. E para encerrar o livro tem um item, um capítulo, onde eu faço resenha das principais obras, dos principais livros sobre Luiz Gonzaga. Aqueles livros que você deve ler para conhecer Luiz Gonzaga. Portanto, é o último capítulo desta minha obra, né, O Reino do Baião, Personagens, Obras e o Nordeste.